Boa tarde! Chegamos ao terceiro episódio do nosso podcast, Chá das 5. Eu sou Bruna Von Miller, host deste podcast. Estou aqui com a minha irmã, minha maninha, Dayana Von Miller, também host deste podcast. Dá um oizinho aí, Daya. Oi, gente. Hoje é Papo de Comadre. Papo de Comadre. Vamos falar sobre fases da vida. E ninguém melhor que elas que têm o nosso coração. Kátia e Lolo Iop, mamãe e filha, essa princesa. A Kátia que é psicóloga focada em mulheres, né, Kátia? E a Lolo, essa princesa que recentemente, há um pouco mais de um ano, né, passou pelo CDBU conosco. E a Kátia que também foi nossa noiva, né, Kátia? Vou deixar tu se apresentar um pouquinho. Vamos lá. Bora lá. Então, eu sou a Kátia, sou esposa do Wagner, mãe da Heloísa, sou psicóloga e fui noivinha dessas meninas abençoadas. Noivinha, tu tá sendo humilde, né? Vai, tu é uma noiva lindona, incrível. E foi um processo lindo que a gente passou juntas e depois, né, agora mais recentemente com a Heloísa, os 15 anos Os 15 anos dela. Foi uma outra experiência também única. Daya, o processo da Kátia no vestido. Vamos voltar a 8 anos, né, Kátia? Isso. Onde você fez um vestido pra você sob medida com a Daya. E foi um processo muito especial. E foi um processo de vencer a insegurança, né, Daya? Conta um pouquinho pra gente aí, vamos contar essa história. Vamos lá, vamos contar um pouquinho, né, Kátia? Do como você... A gente se conheceu no dia que você chegou no casarão, né? Na época o ateliê era junto com o casarão das noivas. Hoje nós estamos multiplicadas, né? Temos duas casas lindas para oferecer para as nossas noivas. E na época que você chegou até lá, a Lolo tava pequenininha, 7 ou 8 anos, né? É isso aí. E quando você chegou até lá, conta para nós como foi esse processo de, vou casar, né? Quando você pensou no teu vestido de noiva, o que você imaginou? Vamos contar um pouquinho só do contexto? Para o pessoal entender por que nós vamos falar sobre isso. A Kátia é uma bari, né? Então, passou pela obesidade. Quando casou, estava na obesidade. Estava usando o manequim 48,50, né? Isso. E quando você chegou nessa realidade corporal, para mim, né? Você aparentava uma certa insegurança, né? E o que eu falo para as minhas noivas até hoje, só pra gente fazer um contexto, é que eu faço o vestido de noiva, o vestido de festa, pro corpo da minha cliente. Eu não faço para vestir uma modelo, para vestir, claro, seguir uma modelo... A realidade, né? A realidade, a mulher real, né? Então, às vezes, a noiva chega muito insegura, mediante a realidade corporal em que ela está, né? Conta pra nós um pouquinho dessa realidade daquela época. Como você chegou até nós? Então era exatamente esse o caso, né? Onde eu estava obesa na época e quando eu decidi fazer o vestido, eu estava muito segura. Porque, primeiro, eu sempre tive o desejo de construir um vestido que tivesse a minha identidade. Esse era o primeiro ponto, né? Meu sonho de casar, aquela coisa de menina, sempre tive. Eu sei que hoje se perdeu isso, infelizmente, eu digo, né? Se perdeu muito isso, mas eu sempre tive o sonho de casar, de constituir família. Eu fiz o processo um pouquinho inverso, né? Eu tive a filha antes, depois nós casamos. A Heloísa foi a daminha, né? Que também foi um processo de construção do dela. Feito pra ela, né? É dela e da Duda, que foi isso, a as florista, primas, né? Verdade. E foram duas situações, né? A minha insegurança pelo meu corpo, né? Sim. Muitas pessoas achavam que eu não era insegura, né? Que eu era muito bem resolvida, mas eu não era. Né? Eu guardava. Internamente tinha aquele sentimento. Isso. Todo mundo, quando eu decidi operar, que eu fui fazer a cirurgia, todo mundo... Mas como? Eu sempre achei que você era resolvida. Eu era feliz, eu era uma pessoa feliz. Mas eu não era feliz com a minha imagem, né? E eu fui com essas questões todas aí para resolver e construir um vestido, né? E insegurança, Daya sabe quanta lágrima durante esse processo de construção do vestido, quanto não vai dar certo. Eu emagreci, eu engordei. Lembra que a gente precisou ajustar o vestido no final? Na última semana. Porque eu estava ansiosa e tudo mais, e aí vem retenção de líquido, aquela coisa toda. E a gente precisou ajustar e aquilo foi o ó. Pra você Foi. lidar com Eu aquilo. fiquei muito mal, né, com a situação de que nos dias ali, mas mesmo assim eu não deixei que aquilo abalasse. E no dia
eu me senti realmente uma princesa. Aham. Aquele sonho que eu tinha lá da infância, mesmo eu me olhando e sabendo que não era o corpo dos meus sonhos, mas eu me sentia, eu me olhava, eu olho hoje as fotos, óbvio que eu vejo a Isso que eu ia te diferença. perguntar. É, Se você olha hoje e se sente linda, e se que naquele momento que você chegou naquele dia, de vivenciar aquele dia, aquela insegurança, ela ficou pra trás. Sumiu. Eu não senti nada. Aham. Eu me senti linda, eu me senti maravilhosa. A princesa que estava casando. Aquele vestido era você, Era. né? Tinha a minha identidade nele. Aí primeiro ponto foi esse. Mas o segundo ponto foi, eu não vou encontrar nada Pronto. que vai... Não vou que encontrar nada caiba em pra mim. E E é uma seja insegurança que aquilo muitas que eu noivas gosto. chegam, né? Não vou encontrar vestido pra mim, não tem vestido pra mim. E, né, a gente hoje, lá no Casarão especificamente, a gente busca ter vestidos para todos os biotipos, né? Porque aquilo, o vestido precisa vestir a noiva. Não a noiva chegar naquela situação de tipo assim, nossa, eu tenho que emagrecer 5, 10, não sei quantos quilos para poder entrar nessa peça. Aham. Então a gente tem muito cuidado na curadoria de trazer peças que atendam todos os biotipos, né? E essa insegurança, então, foi embora, viveu aquele momento noiva, foi um momento único. E para você, Daia, como é que foi lidar com esse processo aí de pegar essa insegurança da Kátia nas mãos e transformar numa confiança para ela viver esse dia? Pra mim sempre é um propósito, porque tá falando a minha vivência também corporal sempre foi de uma mulher mais cheinha. Eu nunca fui mulher magrinha, nunca fui. E sempre, incrivelmente, que as noivas que sempre tiveram, que têm sobrepeso, quando elas sentam comigo na mesa, elas se conectam. Elas percebem assim, ela vai me entender. Aham. Ela vai me Ela entender. sabe o que eu sinto. Ela sabe o que eu sinto. Aham. Então, pra mim, quando eu faço um vestido pra uma mulher que tem o corpo mais curvilíneo, que tá passando por um processo de... que é um corpo obeso, vamos dizer assim, porque a gente usa essa palavra, parece até meio pejorativo, mas é a palavra Mas real, né? É isso aí. É a palavra certa. A gente tem uma missão, que essa mulher, mesmo nesse corpo, que a gente tem que tratar o nosso corpo com carinho, que não importa as medidas que a fita métrica nos entrega do nosso corpo. Exatamente. A gente tem que tratar o nosso corpo atual com carinho. Porque esse corpo nos levanta, nos leva e nos traz. Nós nutrimos ele. Ou às vezes nutrimos errado, mas nutrimos ele, né? Sim. Nós estamos cuidando dele. Ele é o nosso corpo. Então nós precisamos cuidar ele com carinho. E quando a gente senta com uma noiva que tem um processo de imagem corporal, entre aspas, que a sociedade enxerga como inadequada, essa noiva, essa cliente, ela sente sim muito bem recebida quando a gente entende o todo. Fazer um vestido não é só num aspecto visual, tem um aspecto emocional muito grande envolvido. E a sensibilidade está naquele momento em que você conversa com aquela Exatamente. cliente e pergunta o que você quer valorizar e o que você não quer mostrar. É uma pergunta básica para início de conversa, mas é muito mais profunda, né? E foi exatamente isso que eu senti, né? Que você compreendeu as minhas inseguranças, as minhas dores, você entendeu que não era só algo material, que era um sonho por trás de tudo isso, além de ter um olhar para um biotipo que não era mais difícil de construir um vestido, Sim. porque você construir um vestido para uma pessoa mais magra te dá uma maior gama de possibilidades, né? Então Sim. você limita um pouquinho quando Sim. o corpo é um pouquinho maior. Mas isso não te impediu de entender o que eu queria, né? E você entendeu que ali existia um sonho não só meu, mas era uma família. Exatamente. Né? E essa sensibilidade foi aonde nos uniu e que a gente tá hoje, a gente não Até é hoje. mais só cliente, hoje nós nos tornamos amigas. Exatamente. Esse foi o ponto principal, onde eu me senti muito à vontade, né? Se sentiu Por acolhida. mais que tiveram dias onde eu vi choro, sim. Houve momentos onde eu disse, o que eu fui inventar de casar, né? Tava tudo certo, não vai dar certo, eu não vou ficar bonita. Tiveram também esses momentos, né? Mas no fim, foi esse teu olhar, essa tua sensibilidade que fizeram com que tudo fosse como eu sonhei. E tu sabe que esse olhar, antes de você já falar, Bruna, esse olhar não é um olhar só, é um olhar de equipe. É um olhar construído a longo prazo com uma equipe que tem um coração que pulsa
para o cliente. E nossa equipe é muito assim. Exatamente. E a gente trouxe isso de uma raiz maternal, né? Então, essa construção de você olhar para o cliente com o amor como se fosse fazer algo para alguém da sua família, isso é algo que a gente internalizou através da nossa mãe. Então, a gente aprendeu isso de berço, né? Esse cuidado com as pessoas. E você olhar não somente para o teu negócio como um negócio. Claro, todo negócio, é um business. Você tem o business. Sim. Mas o nosso negócio é um negócio emocional. A gente não pode só tratar como se fosse um pedaço de tecido, né? Que eu tô só cortando e colocando no corpo. É muito além disso. E até esses dias atrás, uma cerimonialista estava conversando comigo, de uma noiva minha que casou, que também com essa realidade de quando você casou, e ela disse, a minha noiva estava adiando o vestido. Era a última coisa que ela queria ver. Não queria enfrentar. Ela não queria ter o enfrentamento de procurar uma peça procurar a peça. Porque a pessoa que passa pela obesidade, ela sofre preconceito. Sim. Isso é fato. E até de nós mesmos. Sim. A nossa mente nos reclusa, né? A nossa mente nos sabota sobre merecimento, sobre a roupa não vai ficar boa pra você, não tem o que você fazer. Sobre o que vão pensar de mim. Exatamente. Né? Você vai numa loja e não é você que escolhe a roupa. É a roupa que te escolhe. A roupa que te serve. Você não tem... Quem tá nos ouvindo, né? Nos assistindo, sabe o que é isso. E tá passando por esse processo, ou já passou por esse processo, vai dizer, é isso aí. É isso sabe? aí. Você vai... E no momento onde passa pelo processo do emagrecimento que você você diz, como assim isso existe? Eu não lembrava mais, porque eu nunca fui obesa. Eu me tornei obesa, né? Tu era magrinha. Eu sempre tive curvas, mas nunca fui obesa. Às vezes tinha um pouquinho acima do peso, mas nunca gordinha, nunca fui. Eu, depois da gestação que eu engordei, eu não consegui mais emagrecer, só engordei, né? E aí, não entrando em questões emocionais, mas aí houve também essas questões que são importantes, né? Sim. E a gente sabe que faz parte desse processo também. E você falou de algo bem importante, merecimento, né? São crenças que a gente tem e que a gente carrega junto. Né? E que, graças a Deus, eu fui me desfazendo dessas crenças. Mas eu digo que existe terapia, existe tudo isso, isso é importante. Mas, para mim, o ponto-chave, onde houve cura, onde não foi nem a bariátrica foi um meio que Deus usou. Né? Mas foi através do que Deus fez na minha vida. Foi se permitir. Por Ele. Que tudo mudou na minha vida. Permitir que Deus entrasse e mudasse, né? Exatamente. E eu vejo que às vezes é muito isso, da gente se permitir, se abrir para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. Muitas vezes a gente poda isso, né? Barra isso, segura isso. E depois que a gente segura, que a gente se abre e diz, por que eu esperei tanto tempo? Né? Pra viver aquilo que Deus tinha pra minha vida. Era tão mais fácil. Era tão mais fácil. Porque o dia que eu entreguei, né? Porque nesses momentos aí, construção, casamento, porque eu operei em 2018, acho que foi. 3 anos depois do casamento. E aí, nesse processo, até eu chegar a operar, foi um processo onde, de fato, eu entreguei. Foi numa oração, no banho. Aquela oração sincera, né? De joelho, onde não tinha mais saída. Emocional. Eu disse, chega. Assim, eu não quero mais viver. Alguma coisa tem que mudar. Tem que mudar. Dentro de mim, não sei o que tem que acontecer. E eu disse para Deus, ou me leva, ou se tem um propósito, eu tenho que ficar, muda a minha realidade. E foi aí quando eu senti o desejo de fazer bariátrica, que eu era muito contra. Tu sabe que agora você falando isso me remeteu a uma situação minha pessoal, e às vezes a gente passa por esses momentos que são marcos de virada na nossa vida, né? Eu lembro que uma vez eu tava na Unimed, eu não sabia nem que eu tinha ansiedade, né? E eu tive uma crise de ansiedade gravíssima, a ponto de... eu achei que eu tinha tido um ataque epilético, uma crise nervosa, né? Perdi o controle, e eu lembro que eu tava na Unimed, eu lembro até hoje, 33 anos... 2 meses e 8 dias. Era feriado de 25 de agosto, ia dar o feriado. Eu olhei para aquela fitinha e eu disse, não, minha vida precisa mudar e vai mudar hoje. Eu ouvi aquele médico me apavorou ainda mais. Ele disse, você vai ter que tomar medicação, você vai ter que fazer isso, você vai ser dependente de remédio. Eu saí daquilo, eu não conseguia falar, porque eu ainda estava em choque. Mas a minha cabeça dizia, não.
o Deus que eu sirvo é muito maior que isso. Amém. Eu não vou tomar remédio. Eu vou sair dessa. E fui buscando terapia, muita busca em Deus e me tornei outra pessoa. Então, às vezes, a gente passa por esses marcos que parece que não tem mais saída. E dali, dentro de nós, brota uma luz que vem de Deus, não tem explicação, Mas o próprio aí Espírito Santo. foi o quê? O que você falou antes? A entrega. A entrega. Verdadeira, porque não é fácil, Sim. né? Eu queria o controle do vestido, o controle do não sei o quê. Tudo era no meu controle. Eu não vou dizer que às vezes isso ainda não acontece Claro. querer ter, né? Mas hoje é muito diferente. Né? Aham. E aí quando eu realmente disse, eu não tenho controle de nada. Eu já fiz tudo o que eu podia. E a coisa não flui, não vai, não é pela minha força. Então, vou eu ia na entregar. academia, fazia tudo e não ia. E não dava. E aí eu disse, Sem então resultado. tá. Então faz do seu jeito, porque o seu jeito todo mundo diz que é melhor, né? Então eu vou Então, vamos ver no acreditar que que é. E realmente E foi. deu. E aí, assim, a minha preocupação sempre foi também a Lolo, né? Aham. Passar por esse processo onde eu era obesa, porque ela não me conheceu magra, né? Desde que eu a tive sempre gordinha, até que cheguei na obesidade, né? E ela viu todo esse processo. E eu sempre tive muito medo de que isso respingasse na vida dela. Eu sei que em alguns momentos isso afeta ela. Já afetou, né? Hoje, nas situações, não só questões da adolescência, que a gente sabe que elas são mais inseguras, são né? naturais. Mas tem coisas que sim, que eu sinto que foi por conta dela ter passado comigo por esse processo. Ter E tu vivenciado sabe- as tuas dores. As minhas dores. E tu E sabe ela não que- quer, eu acho, viver isso nunca na vida dela. E nós então ela estamos falando tem de esse... você, né? E você não tá falando nada. Mas eu já eu tenho umas perguntinhas reservadas aqui, exclusivas para Lolo. Mas você falou sobre um padrão e hoje a gente sabe que por mais que se fale que não tem, que existe um padrão de beleza na sociedade e que isso, Irreal. aquilo que é bonito, aquilo que é belo, é isso aqui. E muitas vezes a maioria é irreal, né? É inalcançável. Perdão. E- Esse padrão de beleza, na minha opinião, é um padrão formatado. Exatamente. Nada a ver com identidade, nada a ver com a nossa unicidade. Não, e Não. tirando Nada toda a a ver questão com a nossa beleza real. e toda a criatividade da criação de Deus, né? E não nos criar iguais, não nos criar dentro de um padrão, cada Agora, um na sua unicidade. O que eu acho, assim, ao mesmo tempo que a formatação é uma coisa que me incomoda muito, mas também me incomoda muito uma pessoa se sentir muito incomodada com a sua, com o seu shape, com o rosto. Às vezes a pessoa realmente precisa uma harmonização tranquila, né? Equilíbrio. O equilíbrio é sempre... bem isso, né? Eu acho que o equilíbrio, ele é a raiz para que a gente tenha essa felicidade em plenitude. Agora, quando a gente começa a desequilibrar, porque o mundo está, infelizmente, bem desequilibrado, Exatamente. a gente vai perceber, inclusive, na estética, o Sim. quanto isso está desequilibrado. Eu digo, é só um resultado daquilo que vem há muitos anos, né? Dessa formatação da beleza, desse padrão que é isso, foi formatado para isso, isso quer ser bonito. Se você tá fora disso, você não tá bonita. E quando você tava falando isso sobre o padrão, pensando na tua experiência de noiva, Lolo, você que vive num ambiente de escola, de meninas jovens, de adolescentes, que estão passando por uma fase de muita mudança, e às vezes é aquela mudança, uma já tem mais corpo, outra não tem, né? Os dois lados. Você sente essa cobrança no meio, assim? Como é que é isso hoje? Porque na nossa época existia, né? Do nosso jeito, né? E como Mas é eu que acho é que hoje? não era tanta. Como é que é hoje? Eu acho que, tipo, por exemplo, no meu círculo de amigas, tem vários tipos, assim, de, né? Corpo. Umas são mais cheinhas, outras mais magras e todas têm complexo, todas. Tipo, umas... A magra porque é magra demais. Sim, Nenhuma é satisfeita. não. Um padrão que é formatado e né? A Não história alcançável. do filtro, né? Tudo... Você vê alguém delas que faz algo na internet, não só delas, né? Mais elas, as meninas mais novas, mas gente nossa. Nossa idade, vocês são mais novas do que eu, mas da minha geração para de vocês. Tem pessoas que elas usam tanto filtro, tanto em foto, quanto em vídeo, quanto em tudo, que quando você vê na rua, tu nem sabe que é aquela pessoa. E você conhece a pessoa e quando tá com o filtro, diz o que ela fez, e nem é nada, é um fio. É um filtro. Meu pai, Aham. tá aí. Então elas não conseguem se colocar na internet, uma foto, fazem 400
só para escolher uma, né? Que tem que estar, não sei, da ideia que elas entendem que aquilo ali é o padrão, é o que não que vão é julgar, elas não vão receber um julgamento, porque elas Sim. se preocupam muito com isso, né? Eu entendo que é da fase, que isso faz parte, elas vão passar por isso, porque a gente também passou por esse processo, só que eu vejo que hoje é muito pior. Eu acredito assim, ó, que a gente também passa por esse processo do julgamento de fora, né? Fato. Mas a maturidade nos reserva o quê? Exatamente. Põe aí. Exatamente. A maturidade nos reserva Mas mesmo esse momento. mulheres maduras, eu tô falando de idade, mas não Aham. maduras de Emoção. sentimentos, de emoção, exatamente. Que ainda não amadureceram nesse lado, Sim. Você vê que elas se preocupam muito com isso, né? E aí a gente vai pro extremo. O extremo de uma busca que, Inalcançável. meu Deus, vai passar uma vida inteira, então, buscando. Seja feliz no processo, feliz, né? É. E se Eu acho que é isso, é aceite. ser feliz no processo, né? Eu não estou satisfeita com algo em mim, eu, né, vou buscar isso, mas eu vou ser feliz No meu hoje. processo de estar obesa e até chegar à bariátrica, eu fui feliz. Eu tive meus momentos de triste, onde eu não estava satisfeita assim, mas eu fui feliz. Eu lembro que chegou um momento aonde teve o período onde eu não me aceitava de jeito nenhum, que aquilo para mim era um horror, né? E eu nunca vou esquecer que a gente foi num hotel que tinha piscinas e tal, e a minha cunhada estava conosco aquele fim de semana. E ela disse pra mim, e eu tapada, né? Tava de biquíni e tudo mais, com a saída de banho, e eu nem tirava aquilo por nada desse mundo, porque eu ia em praia e tudo e ficava lá toda coberta. E aquele dia ela foi libertador. Eu tive alguns momentos de libertação no processo. E ela disse, você vai tirar, e você vai entrar na piscina comigo, e você vai se divertir. E esqueça, tem pessoas que você nunca mais vai ver. E eu fiz. Gente, eu parecia uma criança na piscina. De tão feliz que eu tava de fazer. E aí, a partir daquele dia, nunca mais eu permiti que eu não não desfrutar, aproveitasse. de não Exatamente. vivenciar, de não viver um momento. Não é que eu não sofresse em alguns momentos. Sim, Alguns sempre momentos tinha eu que sofri. enfrentar. Né? Por exemplo, quer ver a minha alegria quando eu fiz, depois da bariátrica, primeira vez que eu cruzei a perna. Eu cheguei a fazer foto. Eu tenho foto. Porque olha eu só. sentava numa roda de amigas e eu não conseguia cruzar a perna, porque era de gordinha, não dava, era grossa. Ai, meu pai, o dia que eu cruzei foi uma alegria. Eu disse, Jesus, é uma coisa tão simples, que a mulher era natural dela. Eu perdi a feminilidade. Pra mim, aquilo, eu achava tão feminino. Eu lembro que a Daya Reginato, fez um papo de noiva. E Que foi sua tinha algumas cerimonialista, né? Vamos deixar... foi minha cerimonialista. Beijo, Daya. Nossa, né, Lulu? E ela fez um papo de noivas lá. E eu era uma das noivas dela. Todas sentadas com a perna cruzada. E eu era a única com a perna, assim, dobradinha, assim, aberta, de ladinho, porque não dobrava. Não conseguia cruzar, né? E eu disse, gente, olha só. E eu lembro que eu chorei quando eu vi essa foto. Eu disse, eu sou a única aqui que não consegue nem cruzar a perna. Olha que feminina. Tu vê que às vezes é uma coisa que as pessoas talvez nem notassem, mas não, pra você... Mas pra mim aquilo era, né? O fim do mundo. Ou eu sentar no chão pra fazer alguma coisa, jogar um jogo com ela, ou sei lá, qualquer coisa. E pra levantar era um horror, né? Então, coisas básicas que só quem é obeso sabe o que é isso. É, com certeza. E uma das coisas que eu estava pensando enquanto estava falando, que a insatisfação, ela vai nos levar a um vazio. Quando a gente é insatisfeito, a gente, na verdade, a gente pode até dizer uma causa, mas a gente não sabe ao certo o porquê que o movimento da insatisfação chega até nós. Às vezes a gente tem tudo, e nós somos insatisfeitos. Porque vai chegar a um vazio, né? Exatamente. Aquele vazio, ele precisa ser preenchido. E quando a gente tem a nossa espiritualidade ativada, esse vazio começa a ser preenchido. Para aqueles que creem, a espiritualidade é uma das coisas mais poderosas para nós, para o plano que nós estamos vivendo. Exatamente. Porque Nós a nossa temos mente muda. os níveis neurológicos, enfim. E a gente precisa, não é mente, corpo e espírito, Exatamente. nós precisamos estar em equilíbrio. Essas conexões precisam estar Exatamente. equilibradas. E as pessoas cuidam
ou elas vão focar muito no corpo, na parte física, e esquecer do restante. Nem o extremo é bom. Nem só o espiritual, e então eu não cuido do meu corpo Fato. e eu não cuido da minha mente. Quantas pessoas estão precisando de atendimento, né? Fazer terapia, né? Dependendo, eu vou falar da psicologia em si, né? Fazer psicoterapia e não buscam, porque acreditam que só lá dentro de uma igreja, sei lá, na denominação que tiver, né? Onde for, que só vão encontrar a solução tem coisas que não é espiritual. Que é emocional. Que você é precisa terapêutico. trabalhar o teu emocional. E as pessoas não se dão conta disso. E quando se dão, a coisa já tá muito evoluída. Exatamente. A Bruna é um exemplo disso, tá 3 anos em terapia, né? Sim, eu falo que é pra minha vida, né? Ela já tá em alta, mas ela quer Não, eu não continuar. quero. Glória a Deus que ela pensa isso. Isso Eu aí. não, é uma É coisa, pra vida. eu falo Quando pra dar, a isso é paciente pra vida. entende, eu falo a paciente que eu só atendo mulheres, mas quando a paciente tem esse entendimento, né, de que terapia é para a vida, ela entendeu todo o processo. Porque não quer dizer que ela vá toda semana fazer terapia. Ela vai fazer uma manutenção, né? Eu vou quinzenal e não existe vou possibilidade. quinzenal, eu vou Faz mensal. parte da minha vida. Mas isso vai acontecer porque é necessário. A nossa vida, ela não é uma constância o tempo todo. São altos, baixos, altos, baixos. Agora é um momento, daqui a pouco você vai passar por uma outra situação na tua vida. Futuramente vai gestar. Vou. Em nome de Jesus. E aí Nossa, são tia, outras descobertas, são outras descobertas, são outras inseguranças, e aí? Eu digo, você as vai fases da vida vão mudando e as circunstâncias vão mudando junto. E muitas vezes são cenários novos que a gente não conhece, né? Você passou pelo processo da obesidade, eu passei pelo processo do divórcio. Então, tipo, nossa, enxergar aquele cenário, você também você precisa enfrentar, né? Poxa, e agora? Preciso reorganizar minha vida. Então, lógico, no início eu ia na terapia 2 vezes por semana, se deixasse eu ia 13, eu não conseguia nem andar, né? Mas então, você entendeu a importância. Entendi. Então, corpo, mente, na verdade é o processo então inverso, hoje né? são Espírito, coisas, né? primeiro. A gente precisa de um resgate. Sim. Ou a gente vai ser resgatado no corpo, ou a gente vai ser resgatado na mente, ou a gente vai ser resgatado no espírito. Exatamente. Então o resgate precisa acontecer nessas 3 áreas da nossa vida. Porém, você falou algo muito importante e que esse vazio não se encontra em terapia, esse vazio não se encontra lá na academia, esse vazio não se encontra num estilo de vida, não. Esse vazio, não sei quem está nos ouvindo, mas para a Kátia, só preenchi o vazio com Deus. Quando ele preencheu o espaço que era dele, porque é dele, ele é o pai, Ele é o que criou. O ele espaço sonhou comigo, com ela, contigo, O espaço dele contigo. tá em nós. Então, Tá esperando. eu sou dele. Ser preenchido. Então ele E precisa eu falo que a estar nele. experiência de caminhar com Deus e caminhar com Jesus, ela é inexplicável. Sim. A gente vai tentar achar palavras para falar o que é caminhar próximo a Deus, ter relacionamento com Deus, sentir e vivenciar Deus perto da gente. A gente não vai conseguir explicar. É só vivendo. Exatamente. Né? Eu gosto muito de uma frase que diz, fala sobre a Trindade, mas eu vou colocar sobre o nosso relacionamento com Deus. Tente explicar e perderá a cabeça. Tente negar e perderá sua alma. Né? Então a gente... verdade, isso é só vivendo. E eu tenho uma outra coisa que eu vi esses dias atrás também, que achei muito interessante, que até para o ateu, Deus precisa existir. E às Pra vezes, negá-lo. olha, ele- Pra negá-lo. E às vezes ele acredita mais do que quem diz que crê, né? Verdade. E como é bom caminhar, é um caminho de um Deus, que Jesus falou, que venham até mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O que a gente menos tem hoje na Terra são pessoas mansas É e verdade. humildes de coração. É verdade. E é só nele que a gente consegue entender. Então, essa paz, essa mansidão, Aham. que a gente, nessa loucura, a gente começa a se perder. E a humildade que precisa encontrar, que não é a humildade, dessa humildade que a gente pensa, né? Miserável. Não. Isso. Né? É E uma dá, a humildade de nos abraçar, de nos cuidar e dizer que mesmo ele, todo o poder que ele tinha sobre aquela terra, ele diz assim, ó, me tornei como um de vocês. Exatamente. E puxando essa passagem que você falou, voltando ela um pouquinho, ela começa: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aprendei de mim, Que que sou manso e humilde de coração. Aí você vai cair lá em Filipenses e dizer: trazei todas as ansiedades diante de mim, né? E a paz que excede
entendimento habitará ricamente em vosso coração. Então, eu sempre falo que a paz que excede todo entendimento é você ter paz em meio a circunstâncias turbulentas. Exatamente. E isso só Deus dá. Só Deus dá. Exato, só. Você andar em Só paz porque, em meio à dificuldade é só Deus. Não tem, é isso que eu falo, assim, eu vou defender a psicoterapia Pra sempre. né? Ela faz parte de mim. É maravilhosa. Deus me fez para isso, para ser psicóloga, para ter um olhar diferente pro outro. Eu sei hoje, eu duvidei em um tempo da minha vida, mas hoje eu sei que esse foi o caminho porque ele queria me usar. Ele queria, o propósito dele estava envolvido com a psicologia, porque não era a minha primeira opção de faculdade, né? Mas ele usa meios que a gente não entende, mas eu preciso cuidar desse lado, eu preciso deixar que ele faça. Porque a psicologia ela é importante, mas se eu não permitir e deixar que ele traga a paz, que eu caminhe com ele na dificuldade, eu posso ir no melhor terapeuta que existe. Eu vou andar, eu vou resolver muita coisa, mas quando chegar nesse lado, eu vou cair. Sim. Porque eu preciso ter. É só a gente olhar nos momentos de dificuldade, nossa. Quando ele de fato esteve comigo, que eu permiti que ele andasse comigo, foi diferente, né? E hoje eu me preocupo muito, né, com a Heloísa, com essa geração que está vindo, né, em ter esse entendimento. E me alegro por ela ter entendido já muita coisa, que se batizou. Sim, Há eu pouco vi. tempo, Parabéns. era a alegria da minha vida, né? Então, essa geração, eu creio que por mais que tenham coisas que tudo diz que vai ser o contrário, eles vão vir muito fortes. Aquele que entendeu o propósito, Eu acredito também. né, vai fazer a Eu boa acredito diferença. muito na sua geração, Lolo. Amém. Nós acreditamos em você. Boto fé em Lulu. você, Lolo. Vamos falar de Lolô? Vamos. Então, que é outro processo, né? Com certeza. Outro processo. Né, o Lolo também fez 15 anos no ano passado. Lindamente, usou rose gold, o curtinho vermelho, né? Literalmente foi uma coisa Lolo, mais... assim, usou 3 vestidos, né? Não quis saber, né? Meu Deus do céu, é verdade. Deixou Tá o falando Wagner isso antes. louco. Faz o pix. Não, o Wagner, ele falou que ele chegou na semana da festa, parecia que tava escrito na testa dele, né? Faz o Faz bico. o pix. É, o óculos dele tinha, né? Tinha. Faz o pix. Faz o Pix, né? Conta pra gente por quê. Olha só, uma das coisas que eu achei mais interessante da característica da Lolo, cada 15 anos ela tem a sua característica, a maneira de pensar, a maneira de querer se mostrar na festa de 15 anos, né? Ela tem uma expectativa muito grande. E a Lolo foi uma das 15 anos poucas, eu posso contar nos dedos, que recepcionou seus convidados. Conta pra gente, Lolo, o porquê você quis recepcionar seus convidados. Eu acho que a principal coisa é que eu queria ter foto com todo mundo e depois poder olhar as fotos e ver todo mundo que tava lá, e eu conversei um pouquinho ali na entrada, eu acho que foi mais isso. Foi isso. Poder estar em contato com todas as pessoas da festa. Quase matou o pai e a mãe, mas tudo bem. A festa mal começou, né? Já tava com dor aqui no maxilar, não aguentava mais. Mas foi algo que ela não abriu mão. Ela quis isso. Eu achei lindo da parte dela querer recepcionar as pessoas e acolher. E a Heloísa é exatamente assim. Se ela for receber vocês em casa, ela vai fazer de tudo para que Tá vocês marcado o sejam café, muito bem-vindas e para agradar. Ela faz isso com as Se amigas sentir dela. bem. Ela é assim, então não seria diferente. A Lolo não é seria... parecida comigo, eu também sou assim. Eu, quando vou receber, eu gosto de colocar tudo que eu tenho de melhor, assim. Pra as eu pessoas também se sentirem em casa. Tem gente que fala assim, gente, é muita frescura. Pelo contrário, é pra Não. você se sentir bem, se sentir Acolhida. feliz, Amada. Importante, acolhida, né? Exatamente. Então, eu gosto de legal. receber muito bem quem vai na minha casa. Acho que isso é um ato de amor, né, Lolo? É um ato de amor. E aí tu gosta de colocar a mesa posta? Sim. Né? Faz tudo bonitinho. Então a mesa é por conta da Lolo em Tá, casa. Lolo. Ela gosta também. Outro dia ela tava reclamando que as dela não ficam tão bonitas quanto a minha. E eu disse, fica assim. Fica assim, porque são lindas as mesas que ela faz, a mesa posta que ela faz. Quando ela quer agradar pai, mãe ou alguém, ela sempre dá o melhor dela, né? E a gente consegue ver esse cuidado que ela tem com o outro, né? Isso me alegra, porque eu sei que vai caminhar com ela.
Com certeza. Bom. E pensando dentro do teu debut, Lolo, a gente percebe que as festas de 15 anos, elas são ainda mais cheias de identidade, né, Daia, do que um casamento. Elas expressam... Impressionante. É muita identidade expressa ali, desde as escolhas das cores, a festa ser temática, mesmo não sendo uma festa temática, mas a gente percebe muita identidade e a gente percebeu na Lolo a escolha das cores, Daia. Eu percebo, vou lançar essa pergunta para vocês duas e aí vocês veem quem responde primeiro, mas eu percebo algo delicado lá no começo, um vestido, né, num glitter fino, muito princess, um vestido bem brilhoso num segundo momento, né, que é o momento do baile, todo daquele cerimonial, e na festa me apareceu de vermelho. Uau! Como assim? Essa ela chocou, né? Porque eu acho que ninguém imaginou a Lolo toda. Sim, e ela tem uma personalidade muito meiguinha e, né, e mais quietinha, e aí, bum, no vermelho. Eu acho que isso representa vibração. É a pessoa que quando escolhe uma cor quente, principalmente, ela tá buscando vibração. Ela tá dizendo para que ela veio pra festa. Ela quer se divertir. Né? No caso, o vermelho, que lembra principalmente a cor de uma mulher muito segura de si, a gente vê uma 15 anos usando vermelho, mostra que ela tem segurança. Apesar de nós sabemos que no processo teve insegurança, né, Lolo? Mas que isso foi facilmente contornado, ajustado. Quando você escolheu o vermelho desde o princípio, desde o croquis, mostra que você queria vibração e mostrar essa segurança desse novo passo dessa festa. Essa festa veio pra mim arrasar. Sim. Né? Sim, exatamente. Exatamente isso. E, Lolo, a tua mãe falou que no momento que ela lá atrás fez o vestido dela, ela passou por um processo de insegurança e no dia do casamento aquilo ficou pra trás e deu lugar a uma confiança muito grande. Você também? Sim. Tipo, quando eu ia fazer as provas, eu ficava pensando se na hora eu realmente ia me gostar, por várias coisas. Gerava uma ansiedade. Sim. E no dia eu nem pensei nada. Eu só me achei muito bonita e nem lembrei de tudo que, tipo, me incomodava quando eu ia fazer as provas. E outra coisa também da Lolo que eu achei bem legal, que a ideia era um cabelo semi-preso. E aí você prendeu, né? Sim. Por que você prendeu? Porque eu acho que eu queria ele solto porque eu tinha muita insegurança com o meu braço. Mas quando eu vi ele preso e com tudo, já, tipo, a insegurança foi embora e eu achei que ficou muito mais bonito e da forma como eu imaginava. Você enxergou a beleza num todo, né? Sim. Você não olhou só para um ponto. Sim. Que eu acho que é isso que é o fator uau de você ter algo que é a tua cara, a tua identidade. Porque você não olha para aqueles pontos, entre aspas, fracos que só ela enxergava no braço, né? Mas você enxerga o todo que há em você, a tua essência, né? E ela tava linda, né? Eu sou suspeita, né? Eu sempre vou dizer que tava. Você também, né? Tava maravilhosa, que daí a gente fez um vestido poderoso também, né? Pra mamãe. Tinha a construção do da mãe também, apesar do foco não ser. E Lolo, você viveu esse processo, a gente falando de insegurança, você viveu essa fase com a sua mãe, né? Da sua mãe sair da obesidade, passar pela bariátrica e hoje tem a sua mãe aqui. Você sente diferença na Kátia mãe lá de trás pra Kátia hoje? Sim, ela tá muito mais confiante em tudo na vida dela. Eu vejo muito isso e, tipo, eu sinto que ela tá transformada. Sente uma mamãe transformada. Sim. E me alegra, porque de fato é isso. E tu vê que assim... Que ela perceba. É. Porque é uma adolescente, às vezes claro que ela viveu tudo, né? Então, mas e eu acho que a gente busca ser melhor e eu acho que a nossa motivação tem que estar em ser melhor para os nossos, né? Eu falo que pra minha família eu quero ser a melhor. Ali eu sempre vou dar o meu melhor. Eu sempre vou dar muito de mim em tudo, mas pra mim, pros meus... Exatamente. É tudo de mim. É a base. É tudo de mim. Eu sempre vou entregar. E o que eu espero que passe, né? Que a minha experiência seja um aprendizado para ela. Que ela não carregue as dores que não são dela. Que foram minhas, né?
que no processo dela, porque ela vai ter que passar por esse processo de se conhecer, de encontrar a identidade dela, assim como todas nós passamos ou estamos passando, não sei, né? Para sempre assim. Né? Mas quando ela estiver passando por esse processo, que ela entenda que aquelas dores não são dela. Exatamente. São minhas, eu vivi essas dores. Né? E que ela consiga, mãe, essas dores são suas, né? Eu agradeço por tudo que eu aprendi, pelo que você me passou, mas eu não vou carregar isso comigo. Né? Então eu oro a Deus para que ela tenha esse entendimento, sabe? Ela consiga, porque eu sei que às vezes ainda tem dores que consomem ela que não são dela. São conectadas às suas. A minha a vida. sua história. As né? suas, a tua, Mas é natural, e já é estão natural curadas, isso, né? porque é um processo, psicologicamente isso É tem natural. todo um significado. Mas eu espero que esse dia vai acontecer. Com né? certeza. Onde ela vai conseguir se libertar e ela entender que ela não precisa carregar aquilo que não é dela. Eu acho que é uma compreensão do ser. Quem eu sou, quem é o papel, quem é minha mãe, quem é meu pai, no papel Exatamente. familiar, quem sou eu no meu papel familiar, né? E assim sucessivamente para cada um. Eu passei por isso, eu acho que não é o caso hoje a gente falar, mas eu também passei por isso, Lô, e eu realmente hoje sou uma outra verdade. filha, sou uma outra irmã, É outra irmã. eu sou uma outra esposa. Quando eu entendi a profundidade de entender que os problemas da minha mãe, da minha irmã, do meu irmão, do meu pai, são deles. Papéis. Papéis distintos. Papéis. Eu não posso Quando assumir a algo que não gente é se meu. coloca no seu devido lugar, papel e na família, aonde é o teu contexto ali na tua família, né? Quando você consegue assumir esse papel na tua família, tudo é uma harmonia, né? A Equilíbrio psicologia mais uma vez, sistêmica trabalha muito isso, não é a minha abordagem, mas a sistêmica trabalha muito esse lado, né? Então a gente tem que, e isso espiritualmente tem um peso, né? Claro. E a gente precisa alinhar, né? Então, eu a mesma coisa, também passei por isso, onde eu entendi, eu sou irmã da Maiara, eu não sou mãe dela. Sim. Eu sou filha da Maria do Carmo e filha do Dirceu. E eu tenho que agir como filha, né? E aí, quando eu me coloco no papel certo, aí tudo flui. O sistema funciona, né? Na nossa casa não é diferente, né? Mas eu sei que tudo vai ser um processo. Ela também vai precisar passar pelo dela, né? E é sempre a isso gente resgata a observando. nossa identidade, Isso. né? Porque a gente vai perdendo, a gente nasce, na verdade não nasce, né? A gente já nasce com algumas marcas, né? Sim. Feridas ali, porque já desde o ventre da nossa mãe, né? Isso já acontece. Até no momento da concepção, né? Isso já faz diferença. Né? Então, tudo isso são processos que vão nos afastando da nossa real identidade, de quem Deus nos fez. Mas ele sonhou com a Bruna. Quem é a Bruna para Deus? Ele sonhou com esse projeto, Bruna. Essa filha, Bruna. Com certeza. Né? Então, ela tem um projeto original, mas a gente vai fugindo e se afastando desse projeto original. Tu vai sendo um pouco filha, um pouco... vai misturando papéis aí. E aí, quando a gente entende, bom, quem sou eu? E aonde a gente resgata tudo isso, a minha identidade em Deus, de qual Ele me fez, esse é o maior ponto. As pessoas falam tanto de propósito hoje, né? Propósito, não sei qual é o meu propósito, qual é o meu propósito, qual é o meu propósito. Só vai saber o teu propósito quando você encontrar a tua identidade. Quando Exatamente. você não vai. E às vezes as pessoas mistificam tudo isso, que às vezes as pessoas se olham, eu não tenho propósito nenhum. Todos. Eu não nasci pra nada, tipo, eu sou, né? Não tem importância. E não. A gente, hoje o mundo é muito ferido. Nós todos passamos por feridas, né? E a gente quer buscar uma cura, um band-aid, um analgésico, Rápido, em qualquer lugar. De preferência. Mas a gente não busca aquele que nos criou, o manual, a essência da criação. E é lá que a gente vai encontrar as respostas para todas as nossas dores e todas as nossas perguntas. Exatamente. Quando a gente estava falando de momentos, de transformações, são as fases da vida, né? As estações que nós passamos. Estações, eu gosto muito dessa palavra. As estações. No ano são as estações, né?
Eu, Kátia, 43 anos, passei por quantas estações, tô falando de estação agora, clima, tá? Por quantas estações eu passei na minha vida? São só 4 cada ano, né? Então, na nossa vida, da mesma forma, num ano, gente, pensa num ano quanta coisa acontece na Agora, nossa se a vida. gente for voltar a nossa Estações. vida há 365 dias atrás, né? Dá giro. Gira totalmente. É isso. Você é se enxergar sobre isso. como pessoa, Quando a gente né? fala de fase, fala de estação, é sobre isso. E tem momento, vou passar na primavera, muitas vezes. Vou passar pelo inverno, muitas vezes. E esse é o sentido da vida, que eu aprenda quando eu estou no inverno, que eu aprenda quando eu estiver na primavera, verão, outono, todas as estações. Porque se eu passar por ela, mas eu não tiver aprendizado, eu vou passar pela bariátrica, eu vou me tornar mais magra, um corpo melhor, mas eu não vou estar feliz. Isso aconteceu comigo. Porque eu estava uma vareta andando por aí, cadavérica, o rosto, e eu não estava feliz. Então não era obesidade. O problema. É, outra coisa. Não era E obesidade. eu quero fazer uma pergunta sobre a Bari, especificamente, né? E depois quero voltar para fazer o fecho lá no seu vestido. De festa do vestido de 15 Da Lolo. da festa do 15 da Lolo. A Bari é o caminho mais fácil? Não. Definitivamente não. Eu defendo a Bari. A bariátrica, né, A gente? bariátrica, nós estamos falando A gente chama de é. Bari. Bariátrica. A Bari. Cirurgia bariátrica, né? Ela, salvo casos onde realmente a pessoa já está num processo de obesidade mórbida, obesidade de um grau elevado, e ela já tem muitas comorbidades, óbvio, vai ser talvez uma primeira opção. Porém, hoje eu vejo uma banalização da cirurgia bariátrica. Estou com sobrepeso, não é sobrepeso, tu tem que ter lá o IMC ou comorbidades para operar, ok. Mas eu negaria para muitas pessoas fazerem a cirurgia. Se eu avaliasse como psicóloga, eu não daria o laudo dando ok para cirurgia para muitas pessoas. Né? Então, banalizou isso. As pessoas acham que fazer a bariátrica é o caminho mais fácil. E não é. Junto vem muita... Tu tem muito ganho, a tua saúde, mas, gente, um processo onde você muda toda a tua parte gástrica é normal? Você vai ter uma vida normal? Eu tenho pavor quando eu escuto a seguinte frase. Você vai operar, vai fazer a cirurgia bariátrica e você vai levar uma vida normal. É mentira. Você não vai levar uma vida normal. Você tem que ter cuidados, sim. Você tem uma equipe multidisciplinar, você tem que ter o acompanhamento do teu médico, do teu cirurgião, nutricionista, psicólogo. Você não pode abandonar isso. Se você abandonar isso, vai dar ruim. Eu fiz. Deu ruim. As tuas vitaminas, você vai ter que estar sempre cuidando. Tem a bypass, que é a que eu fiz, que dá o desvio do intestino. Então, essa aí é a que mais complicação, que eu digo no sentido de mais cuidado, né? E existe a sleeve, que é só o Corte. diminui só Só o o estômago, né? Então, são os dois, pelo menos assim, as que mais fazem, né? Não sei se Outras aqui fazem... técnicas deve ter outras, né? E as que mais hoje se utiliza são essas. E existe esse desvio, então existe uma falta de vitamina muito grande, a gente não absorve mais. E tem pessoas que desenvolvem outras coisas depois que passam pela bariátrica. Então, dizendo, é fácil? Não é fácil. Outras dependências emocionais. É que, na verdade, você vai Na verdade, desviar você para nunca outro lugar. né? Você Se vai desviar pra outro você lugar. não tiver uma mudança da sua mente, de comportamento, de pensamento, Tudo é esforço. Não importa em que... você vai ser uma pessoa magra doente. Esse é o detalhe da bariátrica. Se você não tiver os cuidados que a bariátrica pede, hoje eu fazendo a pós-graduação, né, em transtornos alimentares, cirurgia bariátrica e tudo mais, eu tive uma outra visão. Tanto que era algo que eu tinha um desejo de trabalhar. E eu não quero trabalhar. Porque isso me deixa muito irada de eu saber que tem profissionais que acham que tá tudo certo. Vamos fazer a bariátrica. Vamos fazer isso aí, o negócio é só emagrecer. Não é. Eu falo como paciente, como psicóloga e tudo. Não é a forma mais fácil. Ela muitas vezes é a única forma que a pessoa tem de ter uma qualidade de vida e não morrer. Né? Mas, se você tiver opção, busque outra opção, que não a cirurgia bariátrica. Porque depois de feito,
Não tem retorno. Ela tem reversão, que é que vai passar por um procedimento para reverter uma cirurgia bariátrica. Que já vai estar cortado ali, normal, igual era, nunca mais vai Pra que ser. correr esse risco, né? Pra que Então correr tem esse... Não é o caminho mais fácil, mesmo. Bruna, mais perguntas? Não vamos finalizar. Você ia voltar para uma pergunta do vestido. Sim, só eu perguntar Não, se pode você tem, vou perguntar. perguntar eu, né? Não, pergunta aí. Para nós finalizarmos o nosso pod, esse papo gostoso com essas duas lindas, eu quero que você conte um pouquinho como foi a construção do vestido de festa para os 15 da Lolô. Quando você pensou em um vestido para essa festa, você pensou em ser a mãe mais bela, porque você estava maravilhosa. Tava um luxo. Qual era o sentimento que você queria... O que você queria passar com aquela roupa? Quem era a nova Kátia? Quem era a mãe da Heloísa? Que essa é a mãe que Deus deu para ela. Aquela não pelo corpo da Kátia na obesidade, mas aquela não era a mãe que Deus deu para ela. Essa é. Então era essa mãe que eu queria demonstrar Expressar. através, né? Que a gente Alegria. sabe que a imagem corporal, a imagem da roupa, tudo passa conforme você está se sentindo. E era isso que eu queria passar naquele momento, né? E aí já não tinha mais tanta insegurança, alguma outra coisinha Natural. que sempre existe, né? Mulher, Mulher. Sempre existe. Mas já não tinha mais. Eu creio que você, na criação do meu vestido, você sabe que foi diferente. Sim, né? uma liberdade muito maior, Muito né? maior. E na questão do que eu sentia ali, né? E um detalhe bem importante de falar é que eu já tinha tido reganho. Eu já tinha passado pelo reganho, que a bariátrica, ela tem um reganho normal, mas eu passei, eu extrapolei o reganho, que é 10% do teu peso mínimo. Normalmente você ganha 10% desse peso, né? Então você tem esse reganho, eu passei mais de 10%. E eu tava, ainda estou, não vou mentir, que eu ainda estou elaborando muita coisa. E agora a história do lipedema e tudo mais, que descobri que isso também tem a ver lá atrás do porquê era tão difícil emagrecer, né? Hoje eu sei do corpo inflamado e tudo mais. Mas, quando a gente foi construir, mesmo eu tendo tido reganho, isso já não me incomodava mais. Não, era muito diferente e isso me chamou a atenção, porque eu disse, nossa, eu podia ficar toda noiada aqui igual a outra vez. Não. E quando eu me vi, eu disse, meu Deus. É de dentro pra fora, né, Kátia? Kátia? O negócio acontece de dentro pra fora. E hoje as pessoas olham pra mim e ela, mesmo hoje eu com o reganho, né? Elas olham pra mim, você tá tão diferente. E eu digo, gente, as pessoas quando eu tava lá seca, não falavam isso. E agora elas elogiam, elas falam, eu digo, mas é que eu mudei internamente. Esse é o ponto principal. Então, você que está nos escutando, nos assistindo, não busque fora. Porque está dentro de nós. E está com Deus. Está no lado espiritual. Porque fora é uma resposta. Né? É uma consequência de tudo. O processo ele é interno. O processo é na caminhada. E as pessoas acham que o resultado é o que mais importa. Mas o que importa e a mudança, ela está no processo. Com certeza. E eu acho que, pra gente finalizar aqui, complementando o que você falou, Kátia, tenha coragem, às vezes, de buscar auxílio, né? Buscar ajuda. Com certeza. Buscar alguém, seja numa terapia, seja, né, enfim, aí na sua realidade, né? Mas tenha coragem, porque o processo da mudança, quando você, né, alcança... mudança a gente tá sempre, né? Mas quando você olha pra trás, você diz assim, glória a Deus. Eu, né, não... Aquela E a pessoa gente não ficou pra precisa trás. caminhar sozinho. Não. Só se a gente for teimoso, né? É muito Tu mais sabe difícil. que eu lembro a minha imagem da Kátia, a imagem que mais vem tua, quando você estava em obesidade, eu tinha recém entrado no processo eu acho que tu tinha recém feito a tua bariátrica, as tuas corridas. Eu lembro... Eu tenho aquela foto tua da linha de chegada na minha mente. Com a Lolô chegando. Aquela foto, pra mim, ela é um marco na minha mente, sabia? Quando eu enxergo você, a primeira coisa que eu enxergo é aquela imagem daquela mulher vencedora. Sabe? Então, aquilo pra mim é muito emblemático quando eu vejo você, sabe, Kátia?
E porque você, apesar de tudo, você... Quantos quilômetros tu fez aquela vez? 12, acho que era, né? Não. Era menos? Não, era 5, porque eu 5. não ia aguentar, amiga. Meu joelhinho ia chorar, não ia dar. Mas mesmo assim, você correu 5 quilômetros com um corpo que ainda... Talvez. Né? Que é um corpo não adequado para fazer talvez exercício daquela forma. Você estava se preparando, Essa óbvio, corrida né? foi muito marco importante pra Um mim. marco na tua vida. Então, essa história toda que é contada, eu enxergo uma mulher que venceu. Eu nunca né? fiquei esperando a coisa acontecer. Eu sempre lutei Uhum. para que tudo mudasse. Por isso que quando eu decidi pela bariátrica, eu tinha o sentimento, eu até trabalhei isso em terapia com a Carol, que é a psicóloga da equipe do Dr. Ivanor, que foi com quem eu operei. Eu trabalhei muito isso em terapia. Para mim era um luto. Eu tava morrendo, sabe? Porque eu disse, poxa, eu nadei e morri na praia. Eu fiz tanto, não emagreci, não consegui chegar ao que eu queria. E agora eu vou ter que fazer essa cirurgia que eu sei que vai mudar a minha vida. E de fato mudou a minha vida. Tanto para a parte boa quanto para a parte difícil. Que hoje eu passo por uns apertos, umas coisas, umas situações por ser paciente bariátrica, né? Mas eu precisei lidar com isso. Com essa morte. Né? E foi como um processo de luto para mim. Vai morrer. E morri mesmo. Nossa, Aquela não existe mais. Eu aprendi muito, sou muito grata por tudo que eu vivi, mas graças a Deus que Deus encontrou meu Glória a coração Deus. e me resgatou nesse processo todo. E é por isso que, independente da estação que a gente vive na nossa vida, a gente não pode deixar de caminhar. Não. Às vezes a gente caminha um pouquinho mais devagar, às Exatamente. vezes a gente tem um pouquinho de força para caminhar um pouquinho mais rápido, mas nos Às vezes você vai pegar na mão de alguém, vai caminhar e me ajuda, alguém vai que te eu não puxar, consigo. alguém vai te levar. Exatamente. Se você se permitir, Deus vai por vezes Colocar te levar pessoas- no colo, E colocar Ele pessoas sempre no vai seu estar caminho, ali. né? Aham. Deus Mas é tão nunca bom. deixe de O que eu caminhar. vejo, assim, já que estamos falando de mãe e filha, né, muito isso da Lolo, né, desse processo de todo, fases da vida, estações da vida, né, ela lá atrás comigo, hoje eu vejo as mudanças da vida dela, os processos, e hoje quem ela tá se tornando. Pra mim, às vezes, quando eu escuto ela falar, eu digo, oxa, que valeu a pena. Tem valido a pena, sabe? Quando eu vejo que mulher ela tá se tornando com princípios, a Heloísa não negocia princípio. E isso pra mim, tem temor a Deus. Isso pra mim é o mais importante. Então, Isso demonstra a personalidade da cor vermelha. É verdade. vestido vermelho. Firme, É. né? Aham. Decidida, sabe o que quer. Então, tudo fala. E Né? e isso que eu falo, processo. Ela também precisou passar pelos processos, ainda vai passar por muitos deles. Mas pra não vai que ela- deixar de caminhar. Né, Não. Lulu? É. Então, né, gente, chegamos ao fim? Chegamos ao fim desse pod. Ah, que Nossa, pena. passou tão rápido, né? Vamos ficar mais uma hora. É, o papo de tagarela comadre vai, né? Se deixar, a gente vai noite adentro. Gente, primeiro agradecer vocês que ficaram aí com a gente, que estão com a gente desde o primeiro podcast. E muito, muito, muito obrigado por estar com a gente. Daia. Gente, um grande beijo. Até o nosso próximo pod. Nós vamos contar uma história muito linda também. Mas vai Segredo. Vai Vai seguindo a gente, acompanhando vai aí. acompanhando. Que nós vamos contar a história de uma noiva, Casarão das Noivas, que tem uma história linda pra compartilhar pra vocês, de superação, né? E eu tenho certeza que vai ser um pod inesquecível. Tá bom? Beijo. Beijo Meninas, grande. Obrigada, obrigada. Lolo e Kátia. Obrigada Foi um a prazer ter vocês vocês. aqui conosco. Beijo. Obrigada. Então, né?